Olá, alunos. Novamente estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né, que diz respeito à gestão e estratégia, né, de negociação de eventos. Hoje, como eu falei para vocês, né, e na aula anterior, nós vamos agora trazer sobre os estilos de negociação, né, que vai fazer presente. Mas antes de tudo, e aí eu deveria ter colocado nas outras aulas, mas vamos trazer para vocês aqui uma pequena reflexão, né? Então, alunos, a gente precisa sonhar, né? Acreditar e dedicar-se para poder estar realizando o nosso sonho. É muito interessante realizar o nosso sonho. Eu queria para vocês que a questão do evento, né? Do curso do evento, é uma etapa de realização de sonho. Por isso eu creio que essa oportunidade que vocês estão buscando em estar fazendo parte desse curso, né, que é muito importante para o nosso desenvolvimento social. Então, alunos, como conteúdo, nós temos, né, a questão da negociação, para nós uma certa lembrar, né, que vem ser negociação. Também temos a questão dos negociadores, né, essa definição muito interessante de dar nome, né, os termos que vai surgir, né, então vamos saber o que é negociadores, né, estilo de negociadores, então que é o nosso principal assunto, né? Justamente buscando aqueles conhecimentos que nós vimos nas aulas anteriores, que os autores trouxeram para nós, né? Como o negociador deve se posicionar, por isso que eles têm seus estilos, então a gente vai ver essas características presentes desses negociadores, que nada mais é a pessoa responsável pelo processo da negociação. Então, novamente nós vamos trazer a nossa autora aqui, né, relembrando que a ação e metade, nós vamos relembrar o que vem ser a negociação. Segundo ela, a negociação é um ato social, né, é um ato que se faz presente dentro da nossa sociedade. Então, que as pessoas procuram resolver problemas que é comum às partes. Olha como a Tágia, né, como eu falei para vocês, né, que ela sempre deixou claro que essa questão do resolver esses problemas. Então, recapitulando, negociação é um ato social em que as pessoas procuram resolver problemas que é comum às partes. Então, sempre são as partes envolvidas ali e que vai surgir essa negociação. Por isso que ela deixa bem claro, negociar é resolver problemas, né? Justamente a definição que a Tágia vem trazer e que ela vai permear toda a questão da discussão e que a gente vai observar diante dos estilos negociadores que a gente vai estudar agora. Então, negociador que é o sujeito, né? Que é o sujeito que se faz ali nesse processo. Então, ela diz que é aquele que procura atingir um acordo com seu interlocutor, com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça as partes envolvidas nesse processo, né, que é a negociação. Então, aí, ele vem buscar justamente, né, solucionar, né, e buscar pontos que ele possa satisfazer, né, que antes possa sair bem nesse processo. Então, aqui, veja só como está colocando a questão que é aquele que ele procura atingir, né, um acordo entre o seu interlocutor, justamente com os objetivos. Então, se eu busco atingir aquilo, muitas vezes eu preciso ser flexível. E aquele movimento que a Tágia trouxe para nós, lembra que tem a questão da barganha, da lógica, da flexibilidade, veja só que vai fazer presente. Então, o negociador, ele justamente vai estar transitando nesses espaços. E é justamente para que possa ter nesse processo, para que ambas as partes possam estar envolvida nesse processo, que ela possa muito bem que os objetivos sejam atingidos. E, novamente, a gente buscar aquelas características que ela falou sobre ser ético, sobre conhecer seus espaços, sobre conhecer o local, usar os termos, que no caso ter os documentos. Então, tudo isso, né, é justamente para que nesse processo possa sair satisfeito. Negociação, que é um ato social. Então aqui nós temos 4 estilos de negociadores. Então aqui nós temos o catalisador, o apoiador, o controlador e o analítico. E aqui diante do nosso estudo, nós vamos observar que vai ter elementos que são características de cada um, né? Que vai dizer que um é catalisador, que um é apoiador, que um é controlador e que um é analítico. Tudo isso são definições, são elementos, são características que se fazer presente nesses
tipo de negociadores que os estudiosos catalogaram como sendo estilo catalisador, apoiador, o analítico e o controlador. Tudo bem? Vamos lá? Então, segundo os autores, né, o catalisador é um negociador que ele é extremamente criativo, né? E ele sempre está com novas ideias, buscando conhecimento, ele é um entusiasta, buscando de grande empreendimento, ele é o inovador, né? É o homem das coisas novas, e ele sempre está atrás de grandes projetos, de grandes decisões. Então, é o inovador, vamos dizer, que esteja à frente. E aí ele vai trazer mais para a gente que muitas das vezes esse estilo de negociador, ele é visto assim, de certa forma, compreendido como se ele fosse superficial, que ele é irreal e muitas das vezes diante das suas decisões e ações, não se aprofunda, como se fosse passando, como se ele buscasse situações bastante rápidas, né? E muitas das vezes aqui eles vêm trazendo para a gente que ele é muito orientado para ideias, né? E que tem necessidade de reconhecimento de sua competência pelo outro. Como se o outro viesse certificar, né? Em relação às suas competências. É sempre buscando o posicionamento do outro. Quanto à confiança, ele demonstra mais sinceridade e menos credibilidade, e valoriza o cumprimento recebido e precisa aprender a autodisciplina e a moderação. Então, veja só que nessas características aqui, nós estamos contando os ponto forte e ponto fraco, né? Apesar de ele ser inovador, apesar de ele buscar grandes decisões, mas aqui nós podemos pontuar os pontos fracos, que é justamente que ele precisa de autodisciplina e moderação. Por isso que muitas das vezes ele é visto como se for superficial e irreal. E novamente aqui é o autor que eu trouxe para vocês, o Junqueira, né? Ele vem dizer que o negociador esse estilo aqui, que é o apoiador, muitas das vezes ele se mostra amável, espontâneo e dócil, e ele é compreensivo, ele é cooperador. Nós estamos falando aqui do estilo apoiador, né? Veja só, prestativo, sensível, bom ouvinte, preocupa-se com o outro, aceita bem as diferenças, principalmente as diferenças individuais. Para obter apoio, ele procura fazer amigos, trabalhando para um grupo e buscando paz e harmonia. Veja só, como se ele convém apaziguar de certas situações da negociação. E por isso que muitas das vezes ele é muito bem quisto principalmente com relação aos seus amigos, que é justamente por ele apresentar essas características que é de ser sensível, de ser um bom ouvinte. E aqui, quando fala essa questão do bom ouvinte, repara que como a Tágila trouxe para nós, que é aquela questão de ouvir mais, né, e falar menos. Então aqui o apoiador, ele acaba entrando bem aqui, né, sobre essa questão dele ser um bom ouvinte, dele se preocupar com os outros. E aí a questão da ética também é muito interessante, né, e se faz presente aqui, né. E aí que o Junqueira vem chamar do negociador apoiador. Nós, como já coloquei para vocês, né, são 4, aqui nós temos já o estilo apoiador. Então, o Junqueira também vai trazer para nós, né, sobre a questão do estilo controlador. Já esse aqui, às vezes ele se mostra egoísta, impaciente, insensível, exigente, muitas das vezes rude, até mesmo crítico e autoritário. O controlador. Para obter apoio, ele confia na eficiência e no bom trabalho feito e entregue no prazo combinado. Veja só como esse estilo de negociador se comporta, né? E sob tensão e ameaça, ele impõe-se e torna, de certa forma, até um tirano. Então, aqui, como o Junqueira vem colocar para a gente, essas características todas que eu apresentei para vocês, ele vai chamar que é um estilo de negociador, que ele é controlador, né? Então, e aí, deixa eu só botar um pouquinho.
E aí, quando esse estilo de esse negociador, ele é um controlador, ele busca muito que quando ele entra no processo assim mesmo ele quer que o trabalho ele seja entregue, né, de forma que não possa ter atraso, né? E aí, de certa forma, acaba sendo um perigo, porque muitas das vezes, quando é diante de um processo de negociação, que a Taja fala, que precisa ser flexível, lembra? Vamos lembrar isso, né? E aí, quando o negociador ele tem essa característica aqui, a situação acaba sendo um pouco até, tem uma tensão aí, né? E aí nós podemos aqui sublinhar como um ponto fraco, né? Quando um controlador ele se posiciona, quando o negociador se posiciona assim. Veja só que a Tágera falou, esse movimento desse ato social, desse processo de negociação, como ela falou, que a gente que tem que ser flexível, porque cada situação ela vai se diferenciar, cada negociação ela é diferente como ele é um processo social, né, ele se diferencia. Então, se eu tenho essa posição do tempo rígido, muitas das vezes eu vou trazer tensão e eu vou até prejudicar essa negociação. Ela chama essa questão de muitas das que ela chama a questão de ser flexível, né, nesse processo. Então, quando esse negociador se comporta assim, de certa forma controlador e que ele é visto como tirano, ele muitas das vezes isso aí vai prejudicar, né? Porque a gente precisa ser flexível diante das situações. Pois é, agora também o mesmo autor, né, o Junqueira, ele vem falar de um outro tipo, que é o analítico. Segundo segundo o autor, ele fala que ele é típico de pessoas que é mais orientada para os procedimentos, para os detalhes, ele é mais detalhista, que é o mais cauteloso, né? Ele mostra-se cuidadoso e muito organizado. Ele é sério, ele é lógico, ele controla, ele é um controlador, né? Ele é ele é controlado, ele é paciente, pragmático e ele não assume risco, justamente porque ele busca esses procedimentos, é como assim, é aquele que quer saber no terreno que ele está pisando, né? Por isso que ele é bastante cauteloso, ele nunca quer se estar diante do risco, justamente para ele não saber onde ele está pisando, então ele não quer correr risco, por isso que ele se baseia muito na questão mesmo dos procedimentos, conhecer os termos. E aí, novamente, a gente volta a que Tágera falou, né? Conhecer o local em que você está se envolvendo. Por isso que o analista ele busca conhecer os locais, o local em que ele está se envolvendo, ele vai se orientar justamente pelos procedimentos. E ele é sério, e muito, muito, muito organizado, justamente para que não possa correr risco. Por isso que o Junqueira chama ele de analítico, ele busca analisar justamente tudo isso para que possa não correr risco. Então, e aí o Junqueira acrescenta dizendo que para obter apoio desse negociador, ele mantém-se atualizado a par do que está acontecendo, ele demonstra que conhece o trabalho, que é especializado e sob tensão, ele cala-se, ele retira-se ou evita conflito. Então, é uma das características aqui do analítico. Ele justamente, como ele é muito cauteloso, né? Ele vai justamente estar analisando o local em que ele está. Mas isso aí também a Tágera chama, né? Para estar conhecendo aquele, né? Tudo isso. Então, ele vai buscar justamente os procedimentos que estejam envolvidos. E quando quando a tensão surge, o que ele faz? Em relação ao tirano, que vai para cima, que muitas das vezes ele acaba até me contaminando a questão da negociação, já o analítico não. Ele busca calar-se, né? E aí, mas só que ele retira-se para evitar o conflito. Mas, gente, diante do negócio, o conflito ele vai existir. Por isso que é bom de saber quais são esses tipos de estilos, dos estilos de negociador, porque muitas das vezes tem certas situações que você tem que, por isso que é a questão da flexibilidade, né? Como você deve se posicionar, né? Então, se diante de uma situação, muitas das vezes a pessoa
ela sai, mas aí precisa resolver a situação, precisa resolver essa negociação. Então é necessário também que você, de certa parte, você possa saber se comportar e agir de situações que você tem que ser flexível. Não é só partir para cima ou sair da situação, não, mas vamos também analisar aquilo e saber como resolver. Então o analítico, nessa, ele tem, vamos dizer que tem esse ponto fraco, é justamente aí, de se retirar, né? Porque se ele não está conseguindo controlar, né? Então ele acha necessário se retirar. Mas a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso, porque eu preciso conhecer justamente para eu saber buscar resolver. É como a Tágila fala. Então, negociar é resolver problemas. Então não adianta eu sair da situação, né? Eu preciso saber que é necessário resolver. Então, caros alunos, então, pelo que nós observamos, né, nessa aula de hoje, nós tivemos ciência de o que é negociação, né? Que a Tágila fala que é um ato social, o Rony já vem trazer que é um processo social. Repare que os dois acabam se dizendo a mesma situação, né? Então nós observamos isso, o negociador, como é que é esse que busca, né, resolver as situações diante desse processo, né? Busca que ambas as partes saiam bem diante dessa situação. E nós também aprendemos são os quatro estilos de negociadores, né? E que nós trouxemos aqui o apoiador, que é aquele que é espontâneo, que ele é ágil, mas que que ele é ágil, que ele é compreensivo, que isso é muito importante, mas como a Tágila disse, que a gente tem que aprender a dizer não. É interessante essa característica do apoiador, é muito interessante em uma situação, que ele seja um bom ouvinte, que ela disse que é necessário fazer isso, né? Saber ouvir, que seja compreensível, entra a questão da ética, mas também é interessante também saber dizer não, né? Não é necessário que eu seja também tirano diante de uma situação, mas tem certas situações que é necessário dizer não para que esse processo ele ocorra tranquilamente e que ele possa ser bastante coeso e limpo, né? Por isso que também não é só dizer sim, né? Como o nosso apoiador, né? Que ele apoia tudo, que ele é dócil, mas esse processo de dizer. Então isso nós aprendemos hoje, né? Esses estilos, quais são eles que você fazer presente, como isso é necessário. Repare que diante do nosso estudo nós observamos que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Repara que nós vivemos que enquanto que o controlador que busca controlar tudo, né? Mas aí ele acaba saindo das situações porque como ele não controlador, como ele vê que o terreno que está pisando ele não tem controle sobre aquilo, diante de uma tensão ele sai. E aí não é interessante porque o problema não foi resolvido, né? Então, quando a gente também tem a questão mesmo do próprio controle, do outro, que o analítico, né, que busca estar analisando tudo isso, né? Mas aí fica assim, ele fica diante de uma situação, né? Ele não busca resolver, não traz soluções. O apoiador, né, que busca apoiar tudo, mas não tem um não que ele possa dizer, e é necessário, né, como ela deixa bem claro. Então que nós observamos que são características humanas, né? Então a gente precisa saber trabalhar, conhecer para poder trabalhar e para que possa resolver isso, né? Tudo com certa clareza, né? E se respeitando e respeitando as partes que estão envolvidas. E aí vem novamente a questão da ética nesse processo, né? Então, por isso que o nosso estudo é muito interessante. Ele é essa temática que nós trouxemos hoje, ela é muito salutar, né, para que a gente possa, quando for trabalhar na questão do evento, a gente sempre vai se deparar, será que estou nesse momento aqui, o meu estilo aqui está sendo muito controlador, será que neste momento aqui dessa negociação estou me comportando como um certo tirano, né, um catalisador, né? Então, isso aí, sabe? Então, se eu estou sendo aqui, nesse momento eu me apoio, estou aqui me comportando como, o meu estilo aqui é muito apoiador, mas e aí, será se até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir? Por eu ser um bom ouvinte, por eu ser um bom amigo, mas tem hora que eu preciso também saber dizer não. Então, quando eu conheço isso, quando eu sei isso, então já vou saber como me comportar. Então, é mais ou menos como um reconhecimento das nossas atitudes e nosso mesmo nesse processo humano mesmo, que é essa trajetória chamada de vida, né, que se faz presente também no nosso
momentos de trabalho, né, principalmente quando nós estamos diante de uma negociação que vai se fazer presente justamente quando a gente vai começar a estar elaborando o nosso projeto. Então, portanto, alunos, é muito interessante. Novamente, vamos tornar a rever todos os slides que vocês estão vendo, rever tudo isso, conhecer e saber como se comportar de forma bastante ética, se respeitando e respeitando o outro. Espero que vocês estejam compreendidos, que vocês tenham entendido, né? E que esse processo não termina aqui. Vamos continuar estudando, né? Revendo e colocando mais elementos que vocês com certeza vão encontrar aí no mundo da internet, que tem vasto material aí para estar mais complementando a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado e até a próxima. Olá, alunos! Novamente estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, para dar continuidade ao nosso assunto, que é gestão estratégica de negociação de eventos, né? Hoje nós vamos trazer um elemento, né, que permeia todo esse processo, né, da gestão, que é a questão do poder, né, que nós discutimos tudo aí, né, nessas outras aulas, né, e está aí. Então, esse poder ele é constantemente está presente também, né, nessa gestão de estratégia nos nossos eventos e na nossa vida mesmo, né? A questão do poder. E eu trago mais uma vez para vocês uma reflexão aqui. Então, acredite sempre no seu sonho e pague o preço acredite sempre no seu sonho e pague o preço. Não existe sonho de graça, assim. Então, não e não é mesmo. A própria questão mesmo do sonho de vocês estar nesse estudo, né, nesse curso. É um preço que está se pagando para se alcançar, né, uma situação mais adiante, né, de melhor. Então, justamente o preço, é o tempo que está envolvido, a disponibilidade e outros mais elementos que vão fazer parte desse sonho, né, que a gente constantemente estamos buscando aí para alcançar. Mas essa realização pessoal, mediante essa trajetória que a gente fica percorrendo, né, que a gente chama de vida. Então, hoje, no conteúdo que eu trouxe para vocês, que nesse processo, que é o poder no processo de negociação, estou dizendo aqui que nesse processo de negociação, eu vou ter a questão do poder que vai estar permeando, né, esse processo. Então, nós trazemos a importância do poder no processo da negociação, nós temos também a definição de que vencer, né, poder, e no processo de negociação nós temos alguns pontos bastante importantes que nós vamos estar aqui analisando, e nós vamos trazer também a questão dos tipos de poder que vai se fazer presente nesse processo de negociar, né? Como a Tati sempre falou para a gente, né? Nós estamos constantemente negociando. Tudo bem? Então, gente, a importância do poder no processo de negociação. Veja só. Você, ao se deparar com a palavra poder, deve estar achando que ter poder é algo ruim, pois quem tem o poder tem aparentemente o direito de tratar mal as pessoas ou mesmo fazer o que bem desejar. Pois bem, caros alunos, nem sempre o poder tem esse sentido grosseiro, esse sentido cruel. Apesar de muitas pessoas poderosas considerarem que estão acima da lei. Normalmente, quando a gente fala poder, né, e aqui como o texto está trazendo, a gente imagina que é uma situação ruim, porque muitas das vezes acontece mesmo as pessoas que têm poder, né, acham que estão acima da lei e que pode tratar as outras pessoas, né, de forma rude, de forma cruel, grosseira, não respeitando o outro, né? Mas isso aí é equívoco, a gente tem que saber que nem nós estamos em determinadas situações que sempre a gente está precisando do outro. E esse processo humano da gente, ele é isso. O ser humano, ele precisa do outro, né? Até justamente para vamos dizer assim, para justificar a sua existência. Então, é um equívoco que nós, seres humanos,
Muitas das vezes, quando a gente tem poder e tem aí diz que quer conhecer o outro, dê poder a ele, né? Mas a gente diz para o outro, mas nós também, muitas das vezes que quando tem um certo poder, seja no que for, né? Na barganha que for que a gente está para a gente se acha que o poder, e vamos dizer assim, que às vezes o poder sobra a cabeça e que a gente se acha no direito, né? Como o texto está colocando, de tratar um ao outro. Mas cuidado. Todos nós temos os nossos limites, né? Vamos dizer, todos nós temos, né, a nossa fraqueza, né? Então, vamos respeitar, vamos estar querendo ter respeito e respeitando o outro. Então, por isso que o texto está trazendo bem aqui, bem claro, né? Que as pessoas que têm os direitos que estão acima da lei, né? Mas novamente, como eu estou colocando, cuidar. Então, o poder em relação às instituições, é só para a gente estar contextualizando aqui, né? É necessário, ó, o poder nas instituições, né, ele é necessário, porque, ó, veja só, vamos dar bastante clareza, uma lida com bastante clareza aqui nesse assunto. Veja só, o poder nas instituições ele é necessário, porque veja só, sem ele, as coisas, elas poderiam guiar, e direcionar para uma desordem total da sociedade. Por isso, gente, que a gente imagina que, como está na sociedade, a gente pode fazer tudo. Mas não é. Porque para que a nossa possa fluir esse nosso convívio humano, é necessário, né, que se tenha um certo controle. Porque veja só como ele está colocando aqui, né? Imagine se não existisse a lei, né? Para normalizar os atos dos cidadãos que vivem em sociedade. Seria totalmente uma anarquia, um descontrole. E que qualquer um poderia simplesmente sair agredindo, matando, roubando, pois o poder das leis não interferia em tais atos. Portanto, o poder judiciário, enquanto poder legítimo institucional, ele vem julgar esses atos irregulares das pessoas e ele, portanto, ele é um poder necessário e é importante na sociedade. Então, veja só. Então, se a gente não tivesse esse poder que vem para o judiciário, a gente seria um descontrole dentro da nossa sociedade. E por isso que a gente tem a nossa Constituição, né? Que estão as normas, né? Que vem, vamos dizer, que vem reger a nossa sociedade, né? Então tá aí, a gente pensa que não, mas tá aí. Por isso, acho que para que a gente possa ter uma sociedade, né? Mais justa, é necessário que a gente saiba. Por isso que tem, muitas das vezes a gente acaba tem que prestar se entender, né, que nossos atos, se eles não transcorrem de uma forma que possa trazer um bom convívio para toda a nossa sociedade, ele tem que ser julgado. Veja só, eu não posso me sentir no direito de sair prejudicando o outro com o meu bem entender, matando, roubando, prejudicando o outro. Esses atos, eles precisam ser julgados, porque vai prejudicar nosso convívio, porque nós somos seres que vivem em sociedade, nós somos ser social. Então, portanto, eu preciso que a nossa sociedade ela seja saudável. Então, essas leis vêm justamente buscar esse equilíbrio, justamente buscar essa normalidade, essa dinâmica, né? Que a gente possa ter um bom convívio em sociedade, para que possa eu respeitar o espaço do outro e o outro respeita o meu espaço. O meu direito termina, do outro começa. Portanto, as leis vêm justamente para trazer isso, né? Essa dinâmica, para a gente poder saber conviver dentro da sociedade, cada um se respeitando naquilo que nos individualiza e também ao mesmo tempo aquilo que nos iguala. Porque todos nós somos seres, indivíduos diferentes, porém somos iguais naquilo que nos faz com que nós sejamos, no que nos torna humanos, né? Nós somos diferentes, mas iguais justamente nessa condição que é de ser humano. Portanto, se eu sou humano, eu me respeito e tenho que respeitar o outro. Eu espero que você esteja compreendendo e como a lei ela vem justamente para isso, né? É necessário que tenha essas normas, né? Porque nós, enquanto sociedade, a gente se condicionou a isso para que possa ter essa dinâmica, esse convívio. Nós entendemos que eu não preciso
para eu me sentir bem, para eu também, eu sair prejudicando o outro, né? Porque o outro acaba sendo eu para com o outro. E eu espero que vocês estejam me compreendendo, né? Então é isso, alunos. Nós precisamos nos posicionar de bem para com o outro, né? Essa atividade de estar se respeitando é justamente para que esse respeito chegue a mim, porque eu dou no sentido também de estar recebendo, né? Eu respeito o outro, porque o outro também acaba sendo eu, né? Então eu tenho que ter esse controle de compreender que vocês, enquanto aluno, se está em determinado espaço, eu não preciso estar quebrando, vamos dizer, os bens públicos, porque eu chego, eu estou numa parada, né? Eu não tenho coletiva, porque eu utilizei aqui, mas não vou utilizar, então eu vou arrebentar. E aí, gente, eu estou prejudicando essa situação que mais tarde vou precisar. Ou mais ainda, eu chegar e como a gente tem visto, né, que algumas pessoas não compreendem o ser humano, vamos dizer, a pessoa que está em condição de rua, né, e aí eu não vejo ele como ser humano por eu achar que eu não estou nessa condição. Mas vamos buscar a essência, né? Eu sou um ser humano, ele também, as condições diferenciam, mas a gente se iguala, no sentido de que aqui, cada um aqui se diferencia, mas o primordial está aí, né? Ser humano. Então é por isso que entra a questão da justiça, porque eu não preciso quebrar essa regra de não entender o outro, né? Como uma pessoa de direito, né? E tem as condições diferenciam, mas eu tenho, assim como eu tenho direito, o outro também tem. E isso muda, né? O outro também precisa entender também que eu também tenho direito, e aí eu chamo a atenção sobre as condições das mulheres, que muitas das vezes não se respeita, né? Não se compreende que a mulher também, ela precisa que seu espaço seja respeitado para que ela possa transcorrer tranquilamente. E vamos dar um estudo sobre isso, né? Dizer alguns elementos, algumas situações em que essas condições de ser mulher não se respeita, né? E aí o máximo é mulher, mas é ser humano, é homem, mas é ser humano. Vamos nos compreender nesse sentido, né? Para que nós possamos transitar corretamente nisso. Então, voltando novamente aqui mais à nossa aula, vamos compreender, né, que a importância desse processo da negociação é um processo que ele vai envolver uma importante decisão da organização em que seus diretores de departamento estão no processo, e o que vai imperar nesse caso é o poder da argumentação e do convencimento. Veja só, nesse processo aqui que vai argumentar, e novamente vai buscar a questão que a Tati ela fala, né, que está usando bastante argumento. Então, deixe para que com o principal e legítimo detentor do poder, que é o empresário e o principal executivo. Veja só, né, que quem é que vai ter, né, que é o empresário nesse processo bem, que é ele que vai deter, né, que ele é o principal executivo. Então, o poder no processo, outra questão bastante importante aqui, o poder no processo de negociação, ele é um pouco diferente, né, pois em uma grande parte, ele imperará aquele que tem mais elementos do poder perante os demais. Por isso que ele colocou lá na questão do executivo, né? Que vamos dizer que aqui na hierarquia, né, a pessoa central, o poder está mais sobre ele, né? Justamente porque ele está aqui no topo da hierarquia. Normalmente isso acontece em relação ao empresário, que diante de uma empresa, ele, vamos dizer, né, que diante do colaborador, o poder está sobre ele, porque ele é o central, entende? Espero que você esteja compreendendo. Esses elementos do poder, ele pode ser relacionado à questão do dinheiro, né? A questão, então, que tem mais direito, vamos dizer que o poder está sobre ele, né? Que tem mais dinheiro, que é o dono da empresa, a sabedoria, o conhecimento, e muitas das vezes vamos pensar isso na linha da ciência, né? A pessoa que estuda mais, vamos dizer, um médico, que ele
da sabedoria, do conhecimento que ele adquiriu nesse processo, né? Então, a questão que acaba sendo a questão da inteligência, ou mesmo a experiência, uma pessoa que tem muita experiência e tem um certo poder sobre si, por causa que ele já vivenciou mais aquilo, né? Então, aí tem um poder aí voltado para ele. Em relação às redes de relacionamentos também, acaba dando um poder, que você que tem uma rede de relacionamento bastante ampla, isso te dá um certo poder, né? Porque você tem vários, vamos dizer, conhecimento, vários amigos, várias pessoas na tua rede de relacionamento. Isso te dá um certo poder também. Em relação à influência com outras pessoas, que tem mais poder, aquela pessoa é muito influente, aquela pessoa é muito poderosa, porque ela é muito influente, ela consegue transitar em vários espaços. Então, um ocupante de um cargo que evidencia poder, vamos dizer, a questão de um político, aí nós temos aí o presidente, temos o senador, então, esse também está aí em volta sobre ele a questão do poder, né, diante da ocupação dos cargos políticos. Então, ele está nesse cargo político, então vamos dizer que tem um poder sobre ele também em relação ao posicionamento político que ele está nesse momento. E aí tem várias outras situações em que o poder se faz presente. Vocês estão compreendendo como o poder ele vai em determinadas situações em relação à sabedoria, em relação ao dinheiro, em relação à experiência, ao cargo político. Então o poder está aí. Veja só como o poder é importante, como a gente consegue, depois como a gente começa a estudar, a gente começa a localizar, entender e dar nome a certas situações que a gente está vendo ali. E justamente a gente consegue compreender, às vezes não consegue nomear, né? Mas justamente está aí. Então a gente veja só como a gente consegue compreender. Uma pessoa que, vamos dizer, nosso convívio é comunitário, uma pessoa que tem muita experiência, tem um poder ali para ele, porque a questão da experiência dele, uma pessoa bem relacionada, né? Um poder também está direcionado para a gente. E aí a gente consegue observar como a pessoa, vamos dizer, a gente chama logo uma pessoa de poderosa, né? Porque a pessoa é muito entrosada, a pessoa é muito bem relacionada, então aí a gente consegue localizar, né, a palavras e direcionar para essas situações. Então, veja só, o autor Jones, ele fala que o poder ele é um instrumento, né, utilizado para que a autoridade, né, resolva um conflito existente em um ambiente organizacional, quer seja ele de cunho decisório ou mesmo operacional. Isso significa que A faz com que B faça algo de outra maneira que não teria feito. E acontece mesmo, muitas das vezes você tem a pessoa, o chefe tem um departamento, nós temos empresário, mas abaixo dele tem uma outra categoria que também tem certos poderes. E aí, né, diante das divisões, né, vamos dizer, no setor empresarial, vai ser, vamos dizer, micros poderes, né, cada pessoa vai ter mais determinada posição que ele vai ocupando, então vai tendo poderes, né, e a gente vai conseguindo observar. Por isso que o Johnny disse, né, que, que o poder é um instrumento utilizado para que a autoridade ela resolva um conflito existente, né? E ela pode ser tanto dentro desses horas, mesmo operacional mesmo. E aí a gente tem esses mestres de obras, né, que a gente vai compreender, né, que tem um certo poder também sobre eles também aí, e que ele pode estar resolvendo certos conflitos. Então aqui você observou que foi uma definição de poder. Então aqui também nós temos nesse processo, a gente tem uns pontos bastante importantes, veja só. É um processo de negociação, aquele que tem menos poder, ele procura a outra parte para a identificação daquele que tem mais poder, para que assim definir estratégia, né, que anule e que neutralize o participante, né, com mais poder. Por outro lado, aquele que tem mais poder evidencia ampliar mais a sua condição de negociador poderoso, para que possa obter mais vantagem no processo de negociação. Com isso, ataca os que têm menos poder naqueles que eles são mais fracos. Então, veja só, olha só a utilização do poder que está dizendo que vai acontecer. Aquele que tem mais poder diante da situação, justamente ele vai querer se sobressair no sentido de sufocar o outro
outro que tem menos poder, justamente para se posicionar, para se levar a sua condição, porque compreende que neste momento eu tenho mais poder, justamente para subjugar o outro. Veja só, nós temos uma balança que se desequilibra aí, né? O que tem mais poder, seja lá o que seja por mínimo que tem, mas ele sempre vai estar querendo acima do que tem, que tem menos poder, por isso esse que tem menos poder, ele é compreendido como fraco. Outro ponto importante que nós temos para nós analisar diante dessa questão do poder nesse processo de negociação. Em uma mesa de negociação, as tratativas se desenrolam com aqueles que conhecem os pontos fracos, veja só, da outra parte e subjuga a ideia, a neutralização dos pontos fortes. É um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser analisado com muita cautela para assim saber os passos seguintes que serão dados pelas demais participantes. Veja, aqui como fala como jogo de xadrez, veja que a Tati falou para nós sobre os movimentos que são envolvidos nesse processo da negociação. Então, nesse momento, esse processo da negociação que está envolvido, repara que tem um poder ali. Olha que o que o autor diz, né? É como se fosse um jogo de xadrez, que os movimentos eles são analisados cautelosamente, né? Justamente, né, para que os passos seguintes sejam dados por demais participantes, né? Quando se vê diante de uma mesa de negociação. Nós estamos aqui analisando analisando uns processos bastante importantes diante da negociação. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenham novos encontros e novamente vamos enriquecer essa jornada com conhecimento. Agradeço e até a próxima oportunidade. Tudo bem?